1h05, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira. A Mirna Abreu permanece aqui nos nossos estúdios, hora das notícias do Legislativo, e ontem a Câmara de Campinas participou da audiência pública que discute aí o futuro do transporte público municipal. A Câmara marcou presença na primeira de uma série de audiências públicas que discute o futuro do transporte público aqui na cidade. Confira. A audiência pública foi feita para discutir sobre o futuro do transporte público coletivo de Campinas. Os debates, coordenados pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a INDEC, e pela Secretaria de Transportes, a CETRANSP, abordaram um novo processo de licitação para a concessão dos serviços de ônibus no município. Licitação é o processo por meio do qual a administração pública contrata obras, serviços e compras. É quando a prefeitura avalia propostas de fornecedores e escolhe aquela que for mais vantajosa. Já a concessão é quando a prestação de determinado serviço é transferida para uma outra empresa que esteja mais apta a assumi-lo. É isso que está sendo debatido neste momento aqui em Campinas, junto com reformulações do transporte público coletivo. O diretor-presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, e o secretário de Transportes, Fernando de Caires, anunciaram as mudanças previstas para o novo processo licitatório. Entre as melhorias, se destacam ações de caráter ambiental, como a eletrificação de 100% da frota municipal. Hoje, 128 veículos de Campinas já são elétricos, a maior parte deles funcionando no corredor BRT. Outras diferenças serão sentidas dentro dos ônibus, onde serão instalados ar-condicionado, Wi-Fi e carregamento USB. Além disso, os meios de pagamento, que hoje são por bilhete único e QR Code, vão ganhar como opções cartão de crédito, cartão de banco digital, Pix e ainda a NFC, que é um sistema de troca de dados por aproximação do celular. Eu defendo muito a mobilidade urbana, mas de forma muito clara, o transporte público, né, o trânsito, mas vamos falar do transporte, ele movimenta mais de 400 mil pessoas diariamente, então a grande maioria da sociedade ela vai até o local de trabalho, ela vai até um local de lazer, ela vai na casa dos amigos através do transporte público. Então é uma das principais ferramentas, né, na minha visão, de desenvolvimento econômico, né? Através disso você consegue fazer a economia girar e chegar até o local do trabalho ou um lazer, enfim. É um desenvolvimento econômico, social, um meio turístico também. Então, eu acho que é de extrema relevância esse processo para melhorar a qualidade do transporte público na nossa cidade. A gente já está fazendo diversas ações já com esse sistema hoje de transporte que a gente tem, principalmente na parte de fiscalização e de tecnologia, que é acompanhar o cumprimento de partidas, viagens, quebras, repasses. Então isso já está sendo feito desde o ano passado. A gente espera concluir esse processo licitatório até o final do ano, agora, aí depois tem mais um prazo que é de 180 dias, que é para quem ganhar o certame conseguir comprar ônibus e todos os outros os equipamentos. E o prazo para tudo isso acontecer e se concluir é variável, porque, como o próprio nome diz, as audiências públicas são abertas a qualquer pessoa que queira participar, e serão 11 no total, até 7 de maio, em diferentes bairros da cidade. Esse é o momento de sugerir, de perguntar e de compartilhar demandas de quem mais usa os serviços. No segundo semestre, com todos esses dados organizados, deve ser aberta a consulta pública. O presidente da Câmara de Campinas, o vereador Zé Carlos, esteve presente durante todo o evento, além dos vereadores Cecílio Santos, Eduardo Magoga e Otto Alejandro. Uma aproximação importante entre legislativo e executivo. Uma reivindicação antiga da população, porque hoje em dia, nessa atual conjuntura do transporte público da cidade de Campinas, a gente tem recebido muitas reclamações de ônibus velho, de ônibus que quebra durante o itinerário, atraso nas linhas de ônibus. E agora com o evento do BRT, que está praticamente 90% dele pronto, é importante que se faça essa discussão com a população para essa nova licitação
um novo modal da cidade de Campinas, que é o BRT, e nós não podemos, a população não pode desperdiçar essa oportunidade de estar discutindo qual é o modelo melhor para se termos um transporte de qualidade na nossa cidade. Para a Câmara Municipal, isso é de extrema importância. A nossa responsabilidade aumenta durante essas audiências públicas, com participação, com sugestões, porque somos nós o elo entre o executivo e a população, uma vez que, quando tem problema no transporte coletivo, é lá que é a ressonância dessas reclamações, é lá que a população procura para que a gente tente fazer as intervenções necessárias de acordo com aquilo que a população merece e necessita. E hoje já acontece a segunda audiência pública, dessa vez vai ser em Sousas, no Salão Paroquial Igreja Santana, a partir das 6 horas da tarde. Lá no site da Prefeitura tem os dias e locais das outras audiências públicas que vão acontecer agora nas próximas semanas. Hora de falar sobre o trabalho das comissões, até porque ontem a Comissão Permanente de Cultura se reuniu. Se reuniu e discutiu aí, a gente está na semana da centenário da Bienal e este foi o tema. O presidente da Comissão Permanente de Cultura, vereador Paulo Búfalo, comandou a terceira reunião ordinária da comissão na tarde da quinta-feira, dia 28. Para iniciar, Búfalo falou sobre o tema da reunião. Cumprindo, então, a nossa tarefa, que é apreciar os projetos correlatos aqui ao tema das comissões, dar pareceres aqui nesses projetos, avaliar as demandas da própria cidade no campo da política pública de cultura, também cumprimos o papel de fazer um processo formativo. Por isso, na reunião de hoje, nós vamos falar um pouco do centenário da Semana de Arte Moderna e suas reflexões contemporâneas. Então, procurar trazer um pouco para a nossa conjuntura atual. Os convidados da reunião foram Márcia Camargos, jornalista e especialista sobre a Semana de Arte Moderna, e Célio Turino, historiador. Márcia começou sua apresentação explicando o que foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Ela se constituiu de uma exposição de artes aberta de segunda a sábado no hall de entrada do Teatro Municipal e de 3 saraus literários musicais no palco que ocorreram nas noites de segunda, quarta e sexta-feira. Agora, recuando um pouquinho mais, e isso é importante a gente saber como que foi essa organização da Semana de 22, para, inclusive, justificar e tentar entender todas as questões que a gente, assim, critica a Semana de 22, né, o que ela deixou de fora, quem não foi convidado e por que isso ocorreu, por que ela foi tão excludente assim. Então, é importante nós sabermos que tudo começou em novembro de 1921, quando o pintor de Cavalcante chegou a São Paulo trazendo uma série de aquarelas para o livro Fantoches à Meia-Noite, que seria editado por Monteiro Lobato. Célio Turino aproveitou seu momento de fala para fazer um pedido à Câmara. Eu penso que uma justa homenagem para Teresa Aguiar, que foi a primeira fundadora do primeiro grupo estável de teatro no interior de São Paulo, que é o Teatro Rotundo, nos anos 50, ele trabalhou junto com Pascoal Carlos Magno, Teatro do Estudante, Formação do Teatro do Estudante de São Paulo, formou inúmeras pessoas, né? E seria muito justo, eu queria fazer esse pedido formalmente aqui, para a Comissão de Cultura da Câmara, que o Centro de Convivência Cultural levasse o nome da Teresa Aguiar. E não confundamos, o teatro interno também, de um queridíssimo amigo, Otávio Burnier, já falecido, professor na Unicamp. Teatro interno continua com o nome de Otávio Burnier. Mas o complexo do Centro de Convivência Cultural seria muito justo que levasse o nome da Teresa Aguiar. E, aliás, para quem não sabe, o Teatro de Arena, né, parte externa, foi inaugurado com uma peça da Teresa.
dirigida pela Tereza Aguiar. Após agradecer a presença dos convidados, o vereador Paulo Búfalo fez encaminhamentos importantes para a comissão. Vamos também fazer uma gestão para que o nome lá do Centro de Convivência leve o nome da Aguiar. Vamos fazer isso. Depois eu vou dialogar com a comissão como que nós fazemos, pedir uma audiência com a secretária. Reforçando, então, que a Comissão de Cultura discutiu o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. E outra comissão que se reuniu na Câmara foi a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, que discutiu educação para as crianças autistas. Na quinta-feira, dia 28, a vereadora Débora Palermo comandou a terceira reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. A parlamentar, que é presidente da comissão, iniciou a reunião falando sobre o tema do dia. E o tema hoje será o autismo, né? Nós estamos num mês aí que nós fazemos reflexão sobre esse tema, fazemos muitas reuniões e falamos muito sobre esse assunto de extrema importância, principalmente quando falamos de nossas crianças, de nossos adolescentes, né, que tenham o espectro autista. Nós temos falado muito por esses dias com mães, né, de crianças com deficiência, não só autismo, né, mas outras deficiências, e nós temos recebido muitas queixas e faltas de profissionais de apoio nas escolas. Por isso que nós vamos falar o tema hoje mais direcionado à educação, né? Foram convidados para a reunião Luiz Mariguete, diretor do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, Suzy Ferraz, coordenadora técnica do Programa de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, e Angélica Ancona, professora coordenadora do Núcleo Pedagógico dos Anos Iniciais. Angélica comentou sobre a atual situação da educação especial no município. Nós contamos com alguns serviços de sala de recursos. Nós temos sala de recursos, uma específica para autismo, mas é muito difícil de encontrar educadores de educação especial, né, formados, graduados em educação especial, já assim, tendo em vista somente o autismo, porque é o transtorno do espectro autista, mas nós temos uma sala, e tem esse atendimento nessa sala, atende muitas as regiões, né, não somente aquela escola na qual ela está ali montada. Temos também a questão dos cuidadores, né, não é uma questão tão fácil para chegar, né, a ter esse cuidador na escola. E a questão dos laudos também, que você tem comentado, isso também é uma questão geral, porque também é difícil para os pais aceitarem o luto de se ter um filho com autismo ou com transtorno do espectro autista, né? Luiz Mariguete explicou que após muitos anos de cargos vagos, hoje o município conta com um quadro de professores da educação especial basicamente completo. Ele ainda ressaltou que essa foi uma conquista muito importante. Suzy Ferraz, além de comentar sobre os desafios da educação para crianças autistas, falou sobre ser mãe de uma criança dentro do espectro. Ela comentou ainda sobre as leis que coordenam a educação inclusiva. Destaco aqui, como a gente está falando do autismo, né, a Lei Berenice Viana, que é a lei do autismo, né, que foi em 2012, ela foi sancionada em dezembro de 2012, é a lei 12.764, nos dizendo que para todos os direitos, a pessoa com autismo ela é considerada também uma pessoa com deficiência. E um dos termos bastante importantes dessa lei, no meu ponto de vista, além desse, claro, é a questão do apoio a que o aluno com autismo tem direito dentro da escola. Débora Palermo encerrou a reunião agradecendo a presença dos convidados e colocou seu mandato à disposição para auxiliar no que for preciso no que diz respeito aos direitos da criança e do adolescente.
E Mirna Abreu, um projeto de lei de autoria do vereador professor Alberto, que foi aprovado aqui no Legislativo, foi sancionado pelo prefeito. Isso, a proposta do vereador, que agora é lei aqui em Campinas, permite aí regras para distribuição de dispositivos para aplicação de álcool gel nas escolas municipais. Agora é lei. Foi sancionado no dia 14 de abril o projeto de autoria do vereador professor Alberto, que dispõe sobre a manutenção de dispositivos próprios para aplicação de álcool gel antissépticos nas escolas municipais de Campinas. O texto garante que as unidades de ensino público mantenham esses objetos em local visível e de fácil acesso. Então a ideia é construir, junto à rede pública de ensino, uma política, e eu chamaria isso de um elemento cultural, porque você desconstrói uma outra cultura que não se importa, eu não estou nem aí, não, passa a ter uma percepção que os povos do Oriente sempre tiveram, especificamente o Japão, pós-guerra, a Alemanha pós-guerra, de usar máscara, de usar o álcool gel, de fazer higienização nas mãos. Nós precisamos voltar a isso, porque é isso que tem dado resultado. Esse projeto de lei não é novo, ele surgiu antes mesmo da pandemia ser decretada em março de 2020. Foi em meio ao clima de medo daquela época que o vereador, educador de formação, pensou na proteção das crianças dentro das escolas. 2 anos depois, mesmo com o avanço da cobertura vacinal entre o público infantil, limpar as mãos com álcool gel ainda é um hábito necessário, não só pelo coronavírus. Segundo o vereador, a falta de higiene dentro das escolas é responsável por várias outras infecções e em 2022, que marcou o retorno das aulas presenciais, falar de prevenção é falar de saúde. A gente criar nas escolas uma cultura de combate às doenças transmissíveis, utilizando de uma higienização eficaz. Daí a necessidade, então, de uma legislação que dê condições para que as escolas, que é o ambiente propício para criar uma cultura junto às novas gerações, possam efetivamente ter condições de desenvolver um trabalho com essas crianças, mostrando para elas a importância da higienização. Não só com o álcool gel. Esse projeto, obviamente, tem um objeto, o álcool gel, mas também a lavagem das mãos. Isso é algo muito importante para combater as chamadas doenças sazonais ou essas doenças que se transmitem, às vezes pela fala, pelo contato, pelo toque. O álcool gel combate aproximadamente, por pesquisas, em média 65%. Ele não, obviamente não é algo que consiga atingir 100%, mas são várias ações que se constroem para combater essas novas variantes, de doenças que estão aparecendo. 1h24. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, com o Em Pauta toda sexta-feira e com as notícias do Legislativo. Ótimo fim de semana e segunda-feira tem a reunião extraordinária a partir das 9 horas da manhã. Sim, então um ótimo fim de semana para você aí de casa. Eu te espero segunda-feira às 9 horas.